Olá! Vamos ver aqui, minha primeira live. Vamos ver. Eu vou tentar fazer aqui também junto com o Facebook. Primeira live eu já vou tentar fazer junto com o Facebook. Vamos ver o que vai dar aqui. Iniciar transmissão. Aí eu vou olhar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Vamos ver. Ó, tá dando ali, acho que vai dar certo. Começou aqui no Facebook. Ó, a Fer já entrou. Oi, Fer, tá me ouvindo? Tudo bem? Tá legal? O som, tudo? Boa tarde. De inverno, tô fazendo aqui a live aqui no Instagram e também acessei aqui o Facebook. Primeira vez que eu tô fazendo a live e eu quero que vocês me falem se tá bom, se tá tudo ok, se estão ouvindo a minha voz. Oi, Ana Paula, que máximo! A Fer, Ana Paula. Ai, que legal! Tô bem feliz, bem animada para essa live, falar de puerpério. Eu quero saber se tá bom o som, tá ótimo, ai que bom. Então tá, eu vou olhar de vez em quando pra cá no Facebook pra ver se tá tudo certo. Ó, a Ana, minha cunhada entrou, que legal! Ana Rita, que máximo! Bom, gente, então vamos ver, esperar mais uns minutinhos só. Aqui no Facebook também já tá dando certo. A Sinara entrou aqui, que legal, gente! Primeira live, tô fazendo no Instagram e Facebook, tô me achando o máximo. E aqui no Facebook, para quem tá vendo o Facebook, tá aparecendo aqui um monte de coisa no cenário. Tem bateria, tem corda de escalada, é escritório com estúdio de tudo um pouco, né? De música, de escalada, enfim. Que legal que vocês estão aqui comigo. E, bom, hoje eu vim falar de puerpério, né? As pílulas de puerpério, que eu tanto faço lá no Stories, desde que a Aurorinha nasceu. Eu quero trazer para fazer lives ao vivo, para interagir com vocês e muitas mensagens que eu recebo, né? Muitas perguntas, trocas de experiências. Quero trazer para cá também para a gente trocar, para falar cada vez mais de puerpério, para tirar ele da invisibilidade e principalmente para nós mulheres que a gente está passando por isso ou que vai passar por isso, a mulher que também vai passar e não passou ainda, para a gente saber o que é o puerpério, né? E quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue se empoderar para esse momento e viver esse momento de uma maneira mais consciente, que é diferente de viver ele de forma inconsciente, que eu também quero trazer aqui esse tema, daqui pra, né, nas próximas semanas, para a gente conversar sobre isso. Trazer o puerpério para a consciência da mulher, para trazer esse empoderamento materno, para a gente viver esse momento. E o tema de hoje que eu escolhi, que eu achei bem legal, é, afinal, até quando que vai o puerpério? Porque eu vejo muita postagem, muitas mulheres bem informadas falando de puerpério como se o puerpério fosse os 30 dias, fosse um mês, fosse a quarentena, ou fosse aquele pós-parto imediato. Né? Eu vejo muitas vezes, eu tô aqui no meu pós-parto, no meu puerpério, ele tá terminando, porque já faz 40 dias. E o que eu quero dizer é que o puerpério é muito, muito além do pós-parto. Então, assim, puerpério e pós-parto não é a mesma coisa. Né? Eu acho legal começar por essa questão, para a gente trazer essa consciência. Ó, a Natália entrou, a Márcia entrou, que legal, a Vanessa. Que legal, gente, que bom que vocês estão aqui. A Júlia, tem a galera do Laços do Puerpério também, que depois eu vou falar mais sobre isso. Que legal! Muito legal, tô muito feliz. Que bom. Coisa boa. Então, né, até quando que vai o puerpério? Né? Trazendo a questão bem legal, bem importante, na verdade, que pós-parto e puerpério não são a mesma coisa. Né? O pós-parto ele faz parte do puerpério, mas eles não é igual. Eles se fundem em algum momento da vida da mulher. Né? A mulher, quando assim que o bebê nasce, ela já entra no pós-parto, que é o parto, e ali começa o puerpério também. Mas o pós-parto, bem maternário entrou, que legal. O pós-parto, ele tem um tempo ali de pós-parto, que é aqueles primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, mas o puerpério, ele se estende, né? E ele vai. E aí, então eu quero me apresentar também. Eu esqueci de me apresentar, eu quero me apresentar só para quem não me conhece, falar um pouquinho de mim, da minha história também e por que eu trabalho com puerpério. A Maíra entrou também do canto maternário. Oi, Maíra, que legal. Muito bem-vindas todas vocês, estou muito feliz. E, enfim, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Roberta Arendt, eu sou mãe do Joaquim e da Aurora e eu estou vivendo o meu segundo puerpério hoje. No momento eu estou bem assim, estou me sentindo assim bem no meio do meu puerpério.
Eu tô sentindo, assim, que eu passei por um momento já bem profundo, agora eu tô retornando de novo, respirando um pouco melhor, mas eu sei que eu ainda tô nele, bem mergulhada, bem mergulhada. E o porquê que eu tô trabalhando, né, com o puerpério? Por que eu comecei a trabalhar com o puerpério? Porque no parto do Joaquim, o pós-parto do Joaquim, meu primeiro filho, que ele vai fazer 6 anos, daqui uns meses, ele foi bem intenso. Eu tive um pós-parto muito intenso, eu não sabia o que era puerpério, eu não tinha noção que o meu pós-parto ia ser daquela maneira, que no caso foi, eu tinha um parto humanizado planejado e o Joaquim nasceu de uma cesárea de emergência de última hora, altíssima hora. Então, assim, foi tudo muito, foi um baque muito grande a questão do parto, e aí já começou a questão de amamentação, aquelas dificuldades iniciais, e eu tive muito suporte, eu tive um apoio muito grande, porque tinha a equipe que estava nos acompanhando no parto, tinham muitas doulas, acho que umas 4 doulas na equipe, tinha enfermeira, tinha consultora de amamentação, e todas me ajudaram muito no pós-parto. E ajudaram muito o Gustavo também, principalmente deram muito apoio para o Gustavo para ele me ajudar. E aí foi muito, muito intenso esse puerpério aí eu mergulhei, aí eu comecei a estudar sobre puerpério, aí eu vi a importância da mulher ter esse apoio, ter esse esclarecimento do que é esse momento da vida, que é super importante, aquela fusão mãe-bebê, aquele vínculo, né, que é para a vida inteira, e com o apoio é melhor, é outra coisa. Eu pude viver o meu luto, digamos assim, pelo meu não parto, porque foi bem forte para mim, eu fui bem acolhida, né, nesse momento. A Vanessa aqui está perguntando qual a idade da Aurora. A Aurora tem 11 meses e vai fazer 1 ano. E eu tô super no puerpério, né? E aí, e por isso eu tive veio um chamado, assim, por tudo que eu passei de trabalhar com pós-parto. Aí eu fui fazer o curso de doula de parto, depois fiz o de doula pós-parto, e assim, é muito, muito o meu chamado. Ó, aqui no Facebook a Jaque entrou, que legal! A Janaína, muito legal, gente, estou muito feliz que vocês estão aqui. E aí eu senti, assim, que foi realmente um chamado, assim, da vida, por tudo que aconteceu comigo, por ter um pós-parto tão intenso, tão forte, tão, assim, tão louco, né? E eu senti esse chamado muito grande, por ter sido acolhida, por ter conseguido viver aquilo de uma forma consciente e também inconsciente, e pude viver, né, me entregar para aquilo, me expressar, pude chorar, tive muito, muito apoio, assim. Aí eu senti esse chamado, depois fui estudar educação transpessoal e mindfulness, que eu trago muito hoje para o meu trabalho com as mulheres, que eu acho que outra hora eu vou falar um pouquinho mais, né? Então, essa questão de quando termina o pós-parto, que é o tema de hoje, a resposta é, ele não tem tempo certo para acabar. Então, assim, às vezes, quando é que vai terminar? Tem uma data certa. Como a gestação tem os 9 meses, né? A amamentação ali começa, também não tem um tempo muito certo para terminar. O puerpério, ele não tem um tempo certo para terminar. Não tem, assim, vai muito de mulher para mulher, mas tem uma média, que o puerpério ele vai ali pelos 2 anos ou até mais. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo muita gente, muitas mulheres falando de puerpério como se fosse os 30 dias, 40 dias, primeiros meses de vida da mulher e do bebê, e não é. Então, o puerpério é uma coisa que vai muito além, ele tem muitas fases, e ele vai até uns 2 anos ou mais, assim. Então, porque assim, ó, é muito, muito interessante que é bem naquela fase que a criança ali com 2 anos ou mais, ela começa a perceber a mãe como um ser diferente dela, né? É uma fusão muito grande, a criança nasce, ela vai se desenvolvendo, ela começa a engatinhar, ela vai caminhando, aí ela vai para o mundo, e depois de uns 2 anos, ela começa também a ir mais com outras pessoas, com o pai, a querer explorar o mundo lá fora. Até a Laura Gutman trabalha muito, ela traz muito essa questão, né, dos 2 anos, da criança que tem aquela separação depois dos 2 anos. E a gente vai sentindo também com os nossos filhos que quando eles fazem 1 ano é uma fase diferente, quando eles fazem 2 anos a gente sente que tem que eles vão muito mais para o mundo, né? E o puerpério tem mais ou menos, ele vai um pouco junto com essa fase, né, de 2 anos ou um pouco mais. Então, assim, para vocês verem que não tem nada a ver com quarentena, não tem nada a ver com primeiras semanas, primeiros dias ou meses. Então, o puerpério realmente ele vai muito além e ele mexe muito com a mulher, porque nesses 2 anos a mulher ela passa por muitas fases com o filho, né, de pós-filho. São muitas fases e que mexem tanto com o corpo dela físico,
com as emoções o tempo inteiro, com o relacionamento que ela já se encontrava, ou já ela já não está mais, ou é o mesmo relacionamento, como é que é esse novo relacionamento, que agora com essa criança junto tem a volta ao trabalho, que eu também quero falar todos esses tópicos aqui, quero nas próximas lives ir esmiuçando eles, né, porque a volta ao trabalho é uma questão muito forte também, eu estou bem nesse momento, assim, voltando devagarinho, então é bem forte para a mulher, que às vezes a mulher, ela não quer mais voltar a fazer o que ela fazia antes, depois desse mergulho de puerpério, ou ela quer fazer modificações, ela já não se reconhece mais em muitas questões, tem as questões das amizades, da família, da vida social. Então, assim, imagina, são 2 anos que mexem muito, muito com a mulher, porque nesses 2 anos o bebê, a criança, ele depende muito da mãe. É muito, né, quem tem filho sabe, né, é amamentação diurna, amamentação noturna, e é mãe aqui, mãe ali, né? Ele vê a mãe, tudo é a mãe. E, enfim, e eu quero trazer uma metáfora bem legal para a gente entender, assim, o puerpério de uma maneira bonita também, né? Porque o que eu acho muito rico do puerpério é que ele pode ser um grande momento, assim, de uma conexão com a gente mesma. Porque a gente, nessa vida moderna, a gente nunca para, né? A gente não faz pausas, não para antes de ter filhos, né? Eu vejo assim pelo Joaquim, antes eu tinha uma vida super corrida, trabalhava um monte, não me dava às vezes, não me permitia parar quando eu precisava, porque sempre tinha o externo, né? A vida lá fora me chamando. E aí veio o filho, a gente acaba tendo que dar uma pausa para ter o bebê, na gestação às vezes já tem que dar uma diminuída, tem a hora do parto, tem ali o pós-parto com a amamentação, aí começa esse silenciar e esse olhar para dentro, esse parar que a gente antes não fazia. E aí, aí começa a vir um monte de coisa à tona que a gente nem estava preparada, né? Coisas que a gente não esperava vêm à tona nesse puerpério. E aí, para lidar com tudo isso, questões pessoais da mulher e também questões com a criança de, né, ser totalmente ali dependente de alguém. Então, realmente, é uma questão muito forte. E a metáfora que eu quero trazer é como se fossem as ondas, né? A gente faz muito essa conexão com o parto, né? Que no parto, na hora do parto, num trabalho de parto, vem as ondas, como se fossem as contrações. Que vem aquela onda, dá um tempo, vem a outra onda, mais uma contração, dá um tempo, vem aquela outra onda, mais uma contração, e não param de vir as ondas até o momento que o bebê vai nascer. E o parto é um momento muito forte, ele é um momento muito intenso, mas ele tem um tempo bem mais curto do que o puerpério. Ele é um momento intenso e curto, digamos, de horas, né? Então vem as ondas, e, né, daquela contração e para, da contração e para, da contração e para, e vai aumentando até que o bebê nasce, chega a hora do bebê nascer. E o puerpério é como se fosse o mar, né? É um mar que tem uma fase que ele está mais calma, que nem a gente olha o mar, às vezes o mar está super calmo, mas de repente no outro dia o mar já está super furioso, está revolto, as ondas estão a mil, o mar está em cima da areia, então esse é o puerpério. E aí dá uns dias, a gente olha de novo, o mar está azul, calmo, outro dia ele está turvo, ele está marrom, tem dias que ele está que ninguém consegue entrar, que tem a bandeirinha vermelha, porque não dá para entrar. Então, assim, essa metáfora para trazer, enxergar o puerpério, né, como se fosse essa questão do mar, que ele tem uma fase bem maior, ele demora bem mais, mas ele tem essas fases, né, de calmaria, de turbulência, que é diferente, muito diferente de mulher para mulher. E o parto não, o parto é essa coisa assim ali, pega para capar, é na hora, as ondas não param, não tem como parar, mas é muito intenso, é um atrás do outro, né? Uma onda atrás da outra. E o puerpério não, é aquela coisa do mar, que um dia tá legal, outro dia nem tanto. E eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas ali que eu fiz no meu stories, né? Que eu vou trazer algumas aqui pra gente. E também a questão do puerpério, desse mar que às vezes está mais calmo e às vezes está muito turbulento, que é muito diferente de mulher para mulher, como, por exemplo, tem mulheres que no pós-parto o puerpério pode ser muito, muito, muito intenso e depois começar a se acalmar e depois voltar a ser intenso de novo numa outra fase, numa volta ao trabalho ou no relacionamento conjugal. E tem alguns puerpérios para algumas mulheres que pode ter um pós-parto muito fluido ali ainda, com aquela coisa do parto, da ocitocina, da amamentação, que de repente fluiu melhor.
e depois vir uma onda de intensidade no puerpério, né? Eu trago esse exemplo como meu pessoal, né? Que eu sempre trago também as histórias, né? Minhas e das outras mulheres que eu conheço, que eu acompanho. O meu primeiro puerpério pós-parto foi muito forte. Então, assim, o início do puerpério foi, assim, calamitoso. Foi, assim, uma coisa, um tsunami gigante, assim. Só que foi um dos melhores momentos da minha vida, hoje eu vejo. Porque, nossa, eu consegui entrar, assim, eu abracei, eu sinto hoje, assim, depois de muito tempo de terapia, de muito me autoanalisar, eu sinto que eu me conectei com a minha criança interior. Aquela criança interior que estava precisando passar por aquele tsunami todo, né? Junto da criança que é o meu filho, né? Então foi muito forte, assim. E depois começou a se acalmar. Depois, quando o Joaquim tinha 1 ano, eu tive de novo foi bem forte também, que eu fui voltar para o meu trabalho antigo e não fazia mais sentido para mim. Aí eu fiquei numa crise, assim, acho que uns 3, 4 meses de muita crise, que eu não sabia o que fazer e não conseguia nem falar pro meu companheiro que eu não queria mais trabalhar com aquilo porque ele era meu sócio na época. Então eram 10 anos de um trabalho que eu adorava e de repente nossa, não é mais isso, agora o que eu vou fazer? Então eu me lembro que fiquei uns 3, 4 meses assim, o que eu vou fazer? E aí foi indo, e eu acho que eu saí, assim, que eu senti assim mais tranquila no meu primeiro puerpério, foi depois de 1 ano e meio a 2, que eu comecei a respirar, que daí eu encontrei meu novo rumo também, né? E ao mesmo tempo, o puerpério me potencializou como mulher, né? Eu senti um empoderamento feminino muito forte, porque eu consegui sair de uma coisa e foi isso que me fortaleceu para conseguir, tipo, transmutar a minha profissão, me renovar como mulher, né? Como mulher, como profissional. E no da Aurora tá sendo bem diferente, o puerpério da Aurora. O dela, eu fiquei os primeiros 6 meses, eu só ria, assim. Eu até não acreditava, eu me beliscava, assim, meu Deus, isso existe um puerpério assim e tal, né? Tava assim, só naquela ocitocina, porque eu consegui meu parto, eu me preparei muito na gestação, eu meditei muito, me preparei, eu assim, entrei numa bolha, eu entrei numa bolha do amor, assim, era eu e a Aurora e a minha familhinha ali, né? E então foi assim um puerpério muito, muito, muito bom, assim, muito criativo, muito alegre. Mas ali depois dos 6, 7 meses dela, que faz pouco tempo ainda que eu tô ainda, né? Eu comecei a entrar numas outras histórias, assim, mais intensas e questões minhas vieram à tona. Aí começou aquele mar meio turbulento. Aí eu passei por umas turbulências bem fortes, inclusive fisicamente também. Eu tive, assim, um auge de assim, emocional, físico, mental, que me deu uma labirintite há uns 2, 3 meses atrás, assim, bem forte. Eu já tinha voltado para minha terapia também, comecei a rever questões minhas, coisas que eu queria transmutar e que esse puerpério trouxe muito forte, também por ser mãe de menina agora. Então, assim, gente, o puerpério rende muito, né? Muito, muito, muito. A fase que a gente se encontra, se a gente, como é que é esse bebê, como é que foi essa gestação, como é que tá o meu relacionamento, né, o meu trabalho, as minhas amizades, a relação com a minha família. Então, assim, são muitas questões, muitas questões. E essa história que eu contei dos meus puerpérios também me lembrou muito de uma cliente que eu acompanhei quando eu estava grávida da Aurora, que ela estava no segundo puerpério dela e a gente estava investigando ali o parto dela, estava conversando sobre o segundo parto dela e eu me lembro que ela falou assim, nossa, não sei, acho que eu não estou no puerpério, eu não estou sentindo nada. Eu estou sentindo uma coisa muito leve, muito gostosa, muito boa. E o meu primeiro foi muito forte, foi assim, foi assado. Eu falei, nossa, que interessante. E esses dias eu me lembrei dela. Até se ela estiver vendo, ela vai se conectar, que é ela. E eu falei, nossa, eu me lembrei muito dela. Eu falei, gente, está acontecendo isso comigo também, né? E eu quero trazer aqui algumas perguntas, né? Algumas mensagens que me enviaram, que eu acho bem legal colocar aqui, que pode ser a questão de outras mulheres. Uma mãe me procurou, que a filha dela tem mais de 2 anos e ela se sente muito ainda dentro do puerpério. Se isso é normal, se isso é puerpério, o que é isso? Que ela não está conseguindo, como se tivesse uma névoa ainda na vida dela. E eu digo que sim, que é normal, porque difere muito de mulher para mulher, né? Então é uma coisa normal, uma coisa pessoal, íntima. E claro, o puerpério, assim, a gente tem que ver até que ponto as coisas estão ficando muito pesadas, até que ponto eu quero levar, como que eu estou levando isso, né? Então, assim, buscar ajuda eu acho muito importante. Eu tenho uma rede de apoio que me apoia, que é muito forte, é muito boa. Então, eu estou sempre pedindo ajuda e apoio. Sempre eu estou ali, help me, né?
E eu também hoje sou rede de apoio, tenho rede de apoio, então acho muito importante nós mulheres montarmos uma rede de apoio. Que eu também quero falar sobre isso, porque tem N formas de rede de apoio, N tipos de rede de apoio. Quero falar mais sobre isso numa próxima, né? Porque agora eu não vou me estender muito também. E o que mais? Eu anotei algumas coisinhas aqui, das mensagens que me enviaram, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, uma outra mensagem aqui, que me perguntaram se o puerpério pode ir e voltar. Então, eu achei o máximo essa pergunta, que foi da Érica. Érica, beijo, acompanho muito as suas histórias também. O puerpério pode ir e voltar, é justamente isso que eu falei. O puerpério, sim, ele vai, é como se fosse aquele mar, né? Ele vai e volta. Parece que tem dias que tá tudo maravilhoso, que tem dias e dias e semanas e fases que, nossa, parece que saiu aquela, né? Eu tô voltando aquela mulher, não a mulher que eu era, porque a gente nunca mais vai voltar, mas eu tô assim me reconhecendo de novo como mulher, nesse novo papel, nesses novos papéis, mas de repente começa de novo aquele tsunami e eu volto para aquela névoa, aquela bolha do puerpério, que quem é mulher e já passou por isso sabe o que eu tô falando. É uma sensação, é uma coisa assim que não tem muita explicação, né? Tem mil explicações, mas também não tem muito como falar em palavras. E eu achei legal essa pergunta, né? O puerpério pode ir e voltar, porque comigo, nesse 1 ano, nossa, eu já senti o puerpério assim, indo e vindo, muito forte. Até os 6 meses foi tudo muito tranquilo, mas ali de 6 meses pra cá, que faz o quê? 4 meses, né? 4 meses, quase 5 a 6 meses, nossa, assim, eu tô assim, ó. Eu fui muitos altos e baixos aconteceram comigo, assim, de formas bem variadas. E enfim, assim, traz um autoconhecimento muito rico quando a gente se abre a isso e também se permite vivenciar isso e tem apoio. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter apoio e buscar ajuda. Porque é importante a gente tirar esse escudo, às vezes, que a gente tem, né? De querer ser mulher, mãe perfeita e tal. Isso não existe. Então, o puerpério também traz isso para a gente se abrir mais para essa rede de mulheres, até para as nossas mães, né? A conexão com a nossa mãe é uma coisa que mexe muito. Eu senti muito nesse meu pós-parto da Aurora, na gestação e no pós-parto da Aurora, eu senti muito assim uma mexida na relação em vários sentidos com a minha mãe, né? Foi bem, eu comecei a investigar várias coisas que na gestação e no pós-parto do Joaquim não tinham aparecido. Então, assim, é muito rico esse momento, né? Esses 2 primeiros anos ou mais que o bebê nasce, que a mulher se encontra nesse período de puerpério, nesse mar, assim, meio que tu não sabe muito como é que vai estar amanhã, como é que vai estar a semana que vem. Por isso que é bom a gente também se livrar um pouco de expectativas, né? E de grandes programações muito rígidas para a nossa vida, tanto pessoal como profissional. Quem é mãe sabe como é, que as coisas assim podem mudar muito, né? Em função dos filhos, em função da gente mesmo, das nossas emoções. Então, eu acho que é um período muito rico para a gente ficar bem atenta, para a gente se autoacolher, se autocuidar, se autorreconhecer. E é isso, assim, fazer esse caminho para dentro, cuidar bem da nossa criança, aproveitar esse tempo que a gente está bem conectada com a criança, que é o nosso bebê, que já traz para a gente esse mergulho, né, no mundo da criança e com a nossa criança interior. E aí muitas questões vêm, eu acho que é um momento de cura muito grande. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos ver se alguém tem alguma coisa que falou aqui. Deixa eu ver, tem alguma mensagem aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Opa! Ai, não quero apertar em nada para não pausar. Eu acho que é isso, né? E eu quero fazer o convite, aproveitar aqui esse momento de puerpério. Quero fazer o convite para quem está vivenciando o puerpério, ir lá conhecer o Laços do Puerpério, que é um coletivo de profissionais que temos, acho que a gente está em umas 30 profissionais que trabalham com mulheres mães, muitas trabalham desde a gestação, parto, puerpério, e a gente está bem focada no puerpério para realmente trazer informação de qualidade, acolher a mulherada aí, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se ajudar, se acolher e formar essa rede de apoio. E a gente está com um Instagram, Laços do Puerpério, que aí a gente está fazendo repostagens de vários temas, vários assuntos,
É 2 vezes por semana, cada profissional, cada vez é uma profissional que traz algum tema, que faz algum texto bem bacana, tá muito legal. Dá uma olhadinha lá. E também eu já estou atendendo online, né, as mulheres que estão aí no seu puerpério, que quiserem, assim, esse acompanhamento mais de pertinho, esse olhar mais atento, carinhoso, despertar de consciência. Eu também estou com a minha agenda aberta para atendimento online e também presencial, faço domiciliar também, para quem for aqui da minha cidade. E eu acho que por hoje é isso, né? Eu espero receber o feedback de vocês. Se alguém quiser, deixa eu ver se tem aqui no Facebook alguma coisa. Se alguém quiser trazer aí alguma questão de puerpério, alguma pergunta, alguma dúvida para a gente trocar. Vamos ver. E enquanto alguém aí escreve, que às vezes dá um delay que demora um pouquinho, eu quero deixar a mensagem, a principal mensagem que eu quero deixar hoje é que nós, como mães, como mulheres dessa geração, que a gente está buscando muito respeitar os nossos filhos, né? Uma criação e educação consciente com respeito e com amor aos nossos filhos, que é lindo esse movimento. Nossa, eu trabalho também com a parentalidade consciente, que eu acredito que o puerpério, a gestação está dentro da parentalidade consciente. Então, a mensagem que eu quero deixar é que nós, como mulheres, mães, que nós somos a referência que a gente quer, né? Nós estamos sendo a referência para o novo mundo, né? Então, que a gente que quer esse respeito para os nossos filhos, que a gente também consiga respeitar a gente mesmo, né? Respeitar esse momento de puerpério, né? Sem essa pressa que o mundo externo está querendo nos chamar para fora, está querendo apressar a gente para ter esse puerpério de 1 mês, essa quarentena, que a gente não pode, tem que voltar aquela mulher que era antes, tem que ser multitarefas, tem que ser uma profissional de sucesso, e de repente a gente está num outro ritmo, a gente quer ver outras questões. Então a mensagem que eu trago é a gente respeitar o nosso tempo. E cada mulher tem o seu tempo. Isso que eu acho importante, né? A gente respeitar o tempo. Cada uma tem o seu tempo. Então, assim, ó, respeita o teu tempo, se olha com carinho, com muito amor, porque esse momento é um momento que merece esse olhar atento a nós mesmas, tá? Então eu fico por aqui hoje, tá, gente? Um grande beijo, gratidão pela presença de vocês. Adorei. Semana que vem eu quero voltar com mais live, quero estar fazendo direto, tá? E quero saber mais, vão me mandando mensagem. Já tô aqui com um script enorme, que tem muita mensagem, muitas coisas vindo à tona aí. Tem muito assunto para rolar nessas pílulas de puerpério, tá? Um beijo, gratidão.